Shalom, igreja. Hoje, em especial, é um papo reto marcante para mim, porque fala de um milagre na minha vida, no qual eu fui marcada. E foi um divisor de águas na minha vida, na vida da minha família, e tem impactado algumas pessoas. Eu espero que esse relato, esse exemplo e esse momento que eu vivi possa impactar você de uma forma tremenda, porque eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus que pode todas as coisas, para o qual não há nada impossível. Ele venceu a morte e nos dá vida. E no meu caso, isso foi literal. Em abril de 2019, no dia 14, eu fui internada no hospital para passar por uma cirurgia. Nada grave, nem nada de emergência, uma coisa que já tinha sido marcada. E eu estava muito bem de saúde, meu organismo estava preparado para aquela cirurgia, fiz todo o risco cirúrgico, tudo bem, liberada com tranquilidade. E no dia 15, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu fui para o centro cirúrgico. A cirurgia, ela, pela previsão, demorou mais tempo do que a gente achava que iria demorar, mas os médicos não nos relataram nada demais, então, vida que segue. Voltei para o quarto às 4 horas da tarde, depois de uma cirurgia abdominal, e eu tive alta no dia seguinte, por volta da hora do almoço. Fui para casa. E a primeira noite foi aquela noite, desconfortável de uma cirurgia da extensão que foi. Foi uma noite esperada, mas tudo conforme deveria ser. O primeiro dia foi um dia tranquilo em casa, e a essa altura eu já estava na quarta-feira, Eu cheguei em casa na terça, dormi bem, e na quarta-feira o dia transcorreu normalmente. Quando foi por volta das 5 da tarde, eu estava sentada na mesa tomando um café da tarde com meu esposo e a minha sogra. A minha filha mais velha, ela ia sair do colégio, ia direto para o curso de inglês, então ela nem viria em casa, já tinha programado alguém para fazer isso por nós. E a Sofia estava em casa, mais nova. E naquele momento eu comecei a sentir algumas coisas estranhas, diferentes. Comecei a perceber que tinha um líquido percorrendo pelo meu abdômen por dentro, como se fosse um fluxo, diferente. E comecei a prestar atenção em mim. Eu estava com um vestido, por causa da cirurgia eu estava usando uma cinta, e quando eu levantei o vestido, que eu olhei no lugar onde ainda estava o dreno, estava com bastante sangue, sujo de sangue. Na mesma hora eu tirei uma foto, mandei para a médica que estava me acompanhando, e ela só pediu para eu ter alguns cuidados, olhar se o dreno não estava entupido e ter alguns cuidados para analisar as minhas reações. Ela falou que eu não podia sentir suor frio, não podia sentir enjoo. Se eu sentisse algum desses sintomas, um pouco de náusea, tontura, para eu comunicá-la e ir para o hospital. Bom, dali eu já parei e fui me trocar para poder tirar a sujeira do sangue, colocar uma outra cinta, enfim. E nesse momento, eu comecei a sentir de uma forma muito pontual, muito forte, todos os sintomas que ela falou que eu não deveria sentir. Comecei a suar frio, a respiração começou a ficar mais pesada, estava bem enjoada, ficando fraca. E eu mandei outra mensagem para ela: doutora, eu estou sentindo tudo aquilo que eu não deveria. Ela falou: então
troca de roupa, se prepara aí e vai para o hospital, que eu estou preparando a equipe para te receber lá. E nesse momento eu comecei a trocar de roupa. Estava sentada na cama, quando de repente a nossa cachorrinha, que apesar de na época ainda ser pequenininha, ela já estava fazendo as necessidades dela no lugar certo, ela estava em cima da cama, perto de mim. Ela fitou, meu esposo viu esse momento, esse quadro, eu não vi, eu estava sentada de costas. Ela fitou um canto do quarto, se tremeu toda, arriou os quartos e se mijou em cima da cama, né? Urinou. Na hora, o pastor Adriano ficou muito chateado com ela, brigou e pegou ali a roupa de cama, né? Pegou ali as coisas que podia pegar para poder tirar, levar para lavar, enquanto eu estava ali terminando de me organizar, colocando tênis para sair. Ela, na verdade, viu algo e teve medo. Quando meu esposo voltou e sentou no sofá para colocar o tênis dele, a porta do quarto estava aberta e ele me viu tendo uma convulsão. Ele não sabia que era uma convulsão. Ele só viu que eu estava me sacudindo em cima da cama, deitada em cima da cama e sacudindo as pernas. E aí, num momento, ele falou: Kátia, você vai abrir os pontos desse jeito, você está sacudindo as pernas. E aí ele percebeu que eu não estava, né, sacudindo por vontade própria e gritou a mãe dele. Minha sogra veio ao meu socorro e ele saiu correndo. E quando voltou no quarto, ele saiu para terminar de se organizar, para me levar para o hospital o mais rápido possível. E no caminho, o Espírito Santo falou ao coração dele: se você levar sua esposa para o hospital agora, vai ser apenas para assinar o atestado de óbito. E aí ele entrou no quarto. E o quadro que ele viu foi a mãe comigo nos braços, chorando e dizendo: ela se foi, nós perdemos ela. Como era uma hemorragia interna, eu já estava completamente cianótica, já estava azulada, com os lábios roxos, ao redor dos olhos também roxos, muito gelada, muito... que o sangue saiu totalmente da periferia, né? E quando ele me pegou nos braços, ele me segurou e ele viu que não tinha mais nenhum batimento, não tinha respiração. Ele botou a mão em mim e eu não sentia mais vida, não sentia mais nada. A partir daí foi o relato dele, né? A última coisa que eu me lembro foi quando eu sentei na cama, cheguei a presenciar a questão do cachorro, mas sentei na cama para colocar o tênis. E quando eu sentei na cama, eu lembro perfeitamente que eu senti que eu ia desmaiar. E a última coisa que a minha memória lembra é: Senhor, me permita ir para o carro andando. Eu quero ir para o carro andando. Porque eu estava com uma cicatriz, uma costura, né, no abdômen de um osso ilíaco a outro. Então eu teria que ser segurada no colo. E eu queria preservar, né, a integridade da cirurgia. Eu falei: Senhor, eu quero ir para o carro andando. Foi a última coisa que eu me lembro de ter pensado. E se transcorreram uns 18 minutos desse momento até o momento em que eu recobrei a consciência completa. E nesse momento, o que aconteceu foi que meu esposo sentiu a presença de um espírito de morte dentro do quarto. Fez a conexão com o que aconteceu com o cachorro e falou: tem um espírito de morte aqui. Ele começou a repreender o espírito de morte comigo nos braços. E eu já totalmente desfalecida, sem nenhum sinal vital. E aí eu simplesmente abri os olhos. Mas
como se você pegasse alguém, ou uma boneca, ou alguém morto, e abrisse os olhos da pessoa. Não tinha movimento ocular nenhum, não tinha vida nos olhos. Uma coisa que ele falou para mim depois o olho estava vazio. Não tinha vida, não tinha nada, não tinha expressão, não tinha nada nos seus olhos. E aí ele se lembrou de uma vez, quando Deus usou uma profeta Suzy, que alguns conhecem, e ela falou: você quer ver um morto ressuscitar, e você verá o morto ressuscitar. E quando você for orar por esse morto, para que ele ressuscite, sopre nele o meu espírito, sopre nele o fôlego de vida. Na mesma hora o Espírito Santo lembrou isso a ele. E foi o que ele fez. Depois de ter repreendido o espírito de morte, ele soprou em mim o fôlego da vida. Antes disso, a alma e o espírito, né, trabalhando com as emoções, ele ali, entre me levar para o hospital e orar, repreendendo, e pedir ao Senhor e chorar ao mesmo tempo, vendo a mãe naquele estado, até ele chegar a ter essa atitude, né, de repreender, já tinham se passado mais de 10 minutos. Eu fiquei mais de 10 minutos sem consciência alguma, deitada naquela cama. E aí ele repreendeu o espírito de morte, soprou o espírito de vida, e eu abri os olhos. Eu abri os olhos, sentei na cama, e a primeira coisa que eu lembro de ter falado, na verdade eu não falei, eu só pensei, foi: eu quero ficar. Porque enquanto ele estava orando por mim, a minha sogra falava, ela me chama de Kate, ela falava: Kate, fica comigo, fica com a gente, não vá embora. Você tem família, você tem filhos. Eu escutando aquilo de longe. Isso já no final do processo, segundo ele, né? Fica. E eu pensei, não verbalizei, porque eu não estava... É igual quando você está sonhando, quando a gente está sonhando que você acha que está falando, não está saindo voz. E eu pensei: eu quero ficar. E o interessante é que quando eu estava escutando ela, a minha sensação é que eu estava num balanço. Eu estava indo e voltando, indo e voltando. E quando eu falei: eu quero ficar, parou o balanço. Parei de me balançar, né? O movimento de vai e vem parou. E aí quando eu falei: eu quero ficar, e eu sentei na cama e eu comecei a conversar com eles como se absolutamente nada daquilo tivesse acontecido. Eu voltei para o meu momento inicial, aonde eu pedi ao Senhor para ir andando para o carro. E quando eu voltei, eu lembro que eu perguntei para ela: por que você está me balançando? Você não pode me balançar. E ela falou: não estou balançando você está parada. E eu achando que aquele movimento de vai e vem era ela me balançando. Enfim, eu levantei, saí andando como se nada tivesse acontecido. Recostei na mureta da varanda esperando ele terminar de pegar as coisas, porque ele estava muito impactado com tudo que tinha acabado de acontecer. Afinal de contas, ele viu a esposa dele morrendo, roxa, em cima da cama. Eu não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. E aí nós fomos para o hospital. Eu lembro que antes, na hora que eu estava sentando, eu peguei o telefone, e eu tenho esses áudios até hoje. Eu mandei uma mensagem para a médica falando: doutora, eu estou terminando de me arrumar, estou saindo daqui agora. E para mim, terminou aquilo ali, eu levantei e saí. Quando a gente entrou dentro do carro, ele fez a mesma coisa: doutora, minha esposa teve uma convulsão e eu estou indo para o hospital agora.
eu falei, não, eu não tive. E eu já falei com ela agora que a gente estava indo para o hospital. Não precisava ter mandado outra mensagem na sequência, né? Totalmente sem saber a noção do tempo. Mas uma coisa que me marcou muito nesse momento em que eu levantei e saí foi uma necessidade urgente que eu tinha, emergente, incontrolável quase, de glorificar o Senhor. E eu comecei a falar em mistério, comecei a orar, comecei a glorificar. Senhor, eu glorifico o teu nome, tu és maravilhoso. E falando isso sem parar, porque o meu espírito sabia o que tinha acontecido, a minha alma não. A minha razão não tinha a menor ideia do que tinha acontecido, mas o meu espírito sabia exatamente o que tinha acontecido e ele estava exultando de alegria pelo milagre que tinha acabado de acontecer. E a minha mente ficava pensando, mas por que eu estou desse jeito, efusiva e querendo glorificar e se eu não glorificar parece que está errado, então eu tinha que continuar glorificando. Eu não tinha, racionalmente eu não entendia por que eu tinha que glorificar, por que eu tinha que estar tão efusiva, por que eu tinha que estar tão exultante, mas o meu espírito sabia o porquê disso. Queridos, enfim, eu fui para o hospital, cheguei lá, a médica que estava de plantão no setor específico que devia me receber era a mesma médica que tinha me operado. Era uma equipe. A pessoa com quem eu estava falando, a médica com quem eu estava falando, fazia parte da equipe, mas não era a médica principal da cirurgia. E ela me recebeu. Ela dobrou o plantão dela ali, porque ela já ia entregar o plantão, ela dobrou o plantão dela. Ela mais uma outra médica me operaram. Mas todo o processo até a cirurgia também foi milagre, porque eu cheguei muito fraca, muito pálida. Eu não tinha noção, mas quando as pessoas olhavam para mim, era nítido ver no semblante delas um espanto, mesmo que tentando, porque profissional da saúde tem que tentar manter, né, para não assustar o paciente. Mas mesmo tentando manter, as pessoas se assustavam quando viam o meu quadro. Porque a pele, ela envelheceu muito rápido, ela ficou sem hidratação. Todo líquido, né? Acho que vai para onde precisa. E ali eu fiz o primeiro exame de sangue. Eles logo me deitaram, colocaram a minha cabeça reclinada, né? Para o sangue oxigenar o cérebro. E eu fiz o primeiro exame de sangue. Quem sabe a nossa taxa, né? Quando a gente faz exame de sangue, você vai ver lá a taxa de hemoglobina. Valor de referência é no mínimo 12, alguma coisinha. E quando eu fiz essa cirurgia, eu saí do hospital com 9 alguma coisa, e era o esperado, porque você perde sangue na cirurgia, então não tem problema. Você perde um pouquinho, mas o nosso organismo ele recompõe isso muito rapidamente. Um organismo saudável ele se recompõe. Por isso que a gente pode doar sangue, inclusive, né? Porque a gente vai e se recompõe, se regenera. Então, eu estava com 2,3. Queridas, com 2,3. A pessoa não sobrevive. É muito pouco sangue. São muito poucos glóbulos vermelhos. E aí que eu vi a equipe, as enfermeiras em volta, assim, atônitas, nervosas, preocupadas, inclusive, com meu esposo. Mas ele já estava tranquilo, já estava calmo, porque ele tinha visto o pior acontecer e o melhor acontecer. E aí elas começaram a tentar fazer o mais rápido possível a avaliação para uma nova intervenção cirúrgica. Devido ao fato de eu ter me alimentado, mesmo que pouco, às 5 horas da tarde, elas não poderiam fazer cirurgia naquele momento. Então a cirurgia foi marcada para as 0 horas, meia-noite, né? Entre quarta e quinta-feira, 0 horas de quinta-feira. À meia-noite eu entrei no centro cirúrgico. Meu esposo, tentaram manter o meu esposo no hospital, mas ele ficou preocupado com a Sofia que estava em casa. Ela tinha presenciado toda a cena, da minha sogra chorando, eu saindo de casa, eu roxa, largada na cama. A Júlia não viu nada, mas a Sofia viu. A Júlia depois foi levada por um rapaz da igreja. Eles dois foram lá me ver no hospital.
E quando ela e ele me viram, eles também ficaram chocados. Enfim, esse é o meu relato de milagre. Eu perdi muito sangue naquele dia. Não há como entender como não tendo sido um milagre de uma ressurreição. Analisando depois alguns artigos médicos, por muito menos, uma pessoa fica cheia de sequela. Porque compromete vários órgãos. Poderia ficar com insuficiência renal, falha pulmonar, fora a falta de oxigenação no cérebro. Quando eu retornei perfeita. Precisando da cirurgia para reparar a questão da hemorragia, sim, mas nenhum dos meus órgãos falhou. Continuei com a saúde perfeita, apenas me recuperando de uma nova cirurgia. O Senhor me trouxe de volta. Operou um milagre em minha vida. Depois de eu ter ficado seguramente mais de 10 minutos, completamente sem sinais vitais, sem vida. E é esse Deus que eu sirvo. É desse Deus que nós estamos falando. Um Deus que pode todas as coisas, um Deus para o qual não há impossíveis. E eu queria muito que essa experiência que me impactou, impacte você também. A partir dali eu comecei a viver a vida de uma forma diferente. Continuo a mesma falha, com defeitos, cheia de necessidade de Deus, de transformação diária, mas querendo viver a vida de uma forma mais intensa, sabendo que cada um de nós tem um propósito, tem uma missão, e que não podemos negligenciar o tempo chamado hoje, como eu falei na última ministração. Então, queridos, não viva um Deus filosófico, um Cristo filosófico, teórico, religioso, que você encontra apenas na igreja, e nesse tempo que estamos vivendo, muitos nem à igreja podem ir. Então, queridos, vivam um evangelho vivo, um evangelho real, de um Deus que não é filosófico, mas que opera milagres e pode operar qualquer milagre na sua vida. Basta que você creia. Amém? Eu te convido a compartilhar esse vídeo. Eu sei que tem tanta gente precisando ressuscitar coisas mortas em sua vida, precisando trazer de volta a esperança de dias melhores, precisando de palavra de vida, palavra de transformação, palavra de milagre. Então seja canal de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus.